Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Eu espero que todos estejam em paz e que estejam bem. Dando então continuidade à nossa série de palestras gravadas, nós vamos disponibilizar agora essa semana uma palestra com a palestrante Maria José, onde ela vai abordar o tema Nas Pegadas do Mestre, a Igreja Viva. É uma palestra muito bonita, com muitas reflexões e ensinamentos para todos nós. Espero que todos aproveitem, que compartilhem também com seus amigos e familiares. Lembrando ainda que fica aqui o convite para todos aqueles que queiram disponibilizar algum vídeo com palestras, que queiram gravar o seu próprio vídeo com uma palestra doutrinária espírita. Nós estamos aqui deixando o espaço aberto e esperando então o vídeo de vocês. Bom, espero que todos aproveitem, compartilhem. Uma boa semana a todos vocês. Que Jesus esteja sempre nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, pensando no nosso Pai amado, agradecendo pela nossa vida, pela nossa família e amigos, agradecendo essa existência tão preciosa que Deus nos presenteou. Prossigamos sempre com fé, com paciência, com amor, perdão, sempre lembrando de todos os ensinamentos de Jesus, desse irmão mais velho, tão amoroso, que só nos presenteou com todos esses ensinamentos que ele trouxe, ensinamento de amor, de perdão. Pedir ao Pai que abençoe as nossas vidas, que abençoe a toda a humanidade, que todos possamos sentir o seu amor, a sua mão guiando a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, com muita alegria, com muito amor, mais uma vez unidos em nome do Mestre, buscando essa luz, esses ensinamentos tão necessários a todos nós. Que este momento seja de muita valia, de muita paz, de muita luz, e que possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga, pelos mentores queridos, pelos mensageiros do bem. Que o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor possa nos amparar, nos intuir, nos inspirar divinamente. E que as bênçãos de Jesus cheguem até nós, trazendo paz, tranquilidade, proteção e muita harmonia para esse nosso encontro de amor, para mais essa Assembleia. Que nosso Pai Criador derrame bênçãos de luz sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje para a nossa reflexão é Nas Pegadas do Mestre, a Igreja Viva. O que vem a ser essa Igreja Viva? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós temos uma passagem em que Jesus afirma: em qualquer lugar que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Porém, não basta estar reunidos em nome de Jesus fisicamente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenções e pensamentos para o bem, para a paz, para a caridade, para o amor. Só assim Jesus se encontra no meio da Assembleia. Ele ou os espíritos puros que o representam. Eis como Cristo descreveu a sua igreja, na divina simplicidade que a caracteriza. E por que digo? Olá, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, com muita alegria, com muito amor, mais uma vez unidos em nome do Mestre, buscando essa luz, esses ensinamentos tão necessários a todos nós. Que este momento seja de muita valia, de muita paz, de muita luz,
e que possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga, pelos mentores queridos, pelos mensageiros do bem. Que o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor possa nos amparar, nos intuir, nos inspirar divinamente, e que as bênçãos de Jesus cheguem até nós, trazendo paz, tranquilidade, proteção e muita harmonia para esse nosso encontro de amor, para mais essa Assembleia. Que nosso Pai Criador derrame bênçãos de luz sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje para a nossa reflexão é nas pegadas do Mestre, a Igreja Viva. O que vem a ser essa Igreja Viva? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós temos uma passagem em que Jesus afirma: em qualquer lugar que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Porém, não basta estar reunidos em nome de Jesus fisicamente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenções e pensamentos para o bem, para a paz, para a caridade, para o amor. Só assim Jesus se encontra no meio da Assembleia. Ele ou os espíritos puros que o representam. Eis como Cristo descreveu a sua igreja, na divina simplicidade que a caracteriza. E por que divina simplicidade? Porque ninguém poderá dizer da igreja do Cristo: olha quanto luxo, quanta riqueza, quanto fulgor, quanta pompa. Não, ninguém poderá dizer isso, porque ela é universal. Por isso está onde quer que se reúnam 2 ou 3 corações invocando-lhe o nome, ou seja, em qualquer lugar. Não tem chefe na terra, visto que esse chefe é Jesus, cuja presença é implorada do céu. É a igreja viva, porque resulta da comunhão espiritual dos crentes irmanados na mesma fé. E independe de templos de pedras, catedrais de ouro, feitura de mãos humanas, porque tem no universo o seu eterno e majestoso tabernáculo. Seu objetivo não é o domínio do mundo. Seu reino não é desse plano, como ele mesmo afirmou. Por isso não pretende posições de destaque ou de relevo na sociedade terrena. Sua finalidade é tornar o homem livre por meio de sua iluminação interior. Pois onde há o Espírito do Cristo, aí há a liberdade. A força da igreja cristã se exerce no recôndito da alma. Age no recesso dos corações, purificando os sentimentos, plasmando os caráteres. Seu culto é interno, de natureza toda espiritual, e nada tem de comum com exibicionismo e exterioridades gentílicas. Sua obra é silenciosa e construtiva. Não explode em ruidosas manifestações. Remodela, transforma, aperfeiçoa o espírito. Por isso, os esplendores de sua luz estão no interior do homem, cuja razão ela ilumina, cuja consciência santifica. Tais são os característicos inconfundíveis da igreja cristã, revelados hoje pelos Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, que são as virtudes do céu. A religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Tem por base o amor e não se limita às simples virtudes, tal como os homens a julgam. Abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. Porque a religião de Jesus não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso além da campa, onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada.
a verdade se manifesta com todo fulgor. A religião de Jesus não é a religião da cruz, é a religião da luz. Não é a religião da morte, mas sim da vida. Não é a religião da vingança, mas da caridade. Não é a religião do sofrimento, mas da felicidade. A morte, o desespero, o martírio, os sofrimentos são oriundos das religiões humanas. Assim como a cruz é um instrumento de suplício inventado pelos carrascos da velha Babilônia, da Roma primitiva, cujos senhores massacravam corpos e almas, infringindo os preceitos do Decálogo: não matarás. A religião de Jesus não é a religião da força, mas do direito. Quando as multidões, extasiadas, se aproximavam do Mestre para ouvirem as suas prédicas, ungidas de fé, de esperança, de caridade, o moço nazareno jamais lhes acenou uma cruz. Nunca pretendeu colocar sobre os ombros dos infelizes irmãos o madeiro infamante. Ao contrário, atraía-os com olhares de caridade, de piedade. E para todos tinha palavras de consolação, de afeição, de perdão. Aos aflitos e desanimados ele dizia: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, e encontrareis descanso para vossas almas. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo havia levantado e arrasar todos os calvários. Ele foi portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Somente aquele que tiver a ventura de percorrer as páginas do Novo Testamento e acompanhar as pegadas do Mestre, do nascimento à morte e à gloriosa ressurreição, bem pode avaliar no que consiste a doutrina do ressuscitado. E como nós dissemos no início, que o Mestre afirmou que ele estaria presente em qualquer lugar onde se reunissem em seu nome, não fisicamente, mas espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos. E hoje nós estamos reunidos em nome de Jesus, e em qualquer lugar, cada um num lugar diferente, numa cidade diferente, mas nós estamos reunidos espiritualmente, com o mesmo desejo de aprender seus ensinamentos, de ouvir suas palavras, de buscar essa luz tão necessária para que nós possamos iluminar o nosso eu interior e auxiliar a iluminar o nosso planeta, obviamente, porque só depende de cada um de nós, não é? E como ele está junto de nós, eu gostaria de oferecer uma música com todo carinho, que vem bem de encontro a esse momento. E convidar os irmãos para que possam prestar atenção na mensagem que essa melodia vai nos oferecer. A música se chama O Amor se Fez. Jesus está aqui e pediu para dizer que o que estava escrito hoje aconteceu, pois o passado enfim deixou de ser e o futuro de vocês hoje nasceu.
harmonizando-se pra esquecer crassos fracassos, trocando injúrias pelo amor maior, trocando ódios e mentiras por abraços, e aqueles que ontem falavam tanto mal, vilipendiando o nome de Jesus, hoje unidos em coro musical, exortam o Mestre, semeando a sua luz. Hoje eles estão felizes, pelo que admiram e abençoam o trabalho de vocês, pois ele confiou tanto insistir que o passado se apagou e logo se fez. Hoje ele está feliz pelo que admiram e abençoam o trabalho de vocês, pois ele confiou tanto insistir que o passado se apagou e logo se fez. É admirável ver o grande evangelizador no meio da febre maltrapilha, repartindo com todos os tesouros do seu amor. Falava-lhes a linguagem do céu, convidava-os à regeneração, à perfeição, fazia-lhes entrever o futuro cheio de promessas salutares. Animava-os a buscarem a casa de Deus e procurava gravar naquelas almas turbadas de sofrimento o benévolo reflexo da vida eterna, que ele tinha por missão oferecer a todas as almas. Jesus não foi o emissário da espada, o gladiador que leva a morte, o luto, as famílias, a sociedade, mas sim o médico de almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade e do amor de Deus. Ao longo das estradas pedregosas por que passou, pelas cidades e aldeias, incentivava seus ouvintes a serem bons, apontava-lhes os tesouros dos céus e a todos garantia o auxílio desse Deus invisível, cujo amparo se estende aos pássaros dos céus, aos lírios do campo. Contava parábolas, fazia comparações e, sob forma de alegoria, transfundia nas almas o benévolo reflexo da vida eterna. Transfundia nas almas a vontade suprema, para que todos, removendo obstáculos, pudessem, com o auxílio divino, libertar-se dos sofrimentos aflitivos por que passavam. E durante 3 anos consecutivos, Jesus, todo dedicado à alta missão que tão bem desempenhou, não perdeu um só momento para deixar esclarecida sua tarefa libertadora. Grande reformador religioso, aboliu todos os cultos, ritos, sacramentos de invenção humana, que só tem servido para dividir a humanidade, formar seitas, partidos, em prejuízo da unificação dos povos e da fraternidade, que ele soube proclamar bem alto. E de nada valeu, de nada adiantou a prevenção dos sacerdotes, a ordem de Pilatos, os selos que lacravam o sepulcro, os soldados que o guardavam. No alvorecer do primeiro dia da semana, tudo foi derribado. E o Cristo ressuscitado retornou à arena mundial vitorioso na luta contra os terríveis algozes.
Apareceu depois de morto, comunicou-se com os apóstolos, saudando-os como ele sempre fazia, que a paz seja convosco. Todos conversaram com ele. Em seguida, aos demais discípulos e a mais de 500 pessoas pelas cercanias de Jerusalém. A religião de Jesus não consiste em dogmas ou promessas falazes. É a religião da realidade. Religião sem manifestações e comunicações dos espíritos é como uma cidade sem habitantes, uma casa sem moradores. A religião consiste justamente nessa comunhão de espíritos, nesse auxílio recíproco, nessa afeição mútua. Pois sendo o Cristo as primícias do Espírito, como afirma o apóstolo Paulo, e estando todos nós, ou pelo menos estamos, certos de que ele ressuscitou, apareceu, comunicou-se, por que não pode fazer o mesmo aqueles espíritos que foram nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, mantendo a mútua afeição? Por que não? Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou, e é vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus implica na ressurreição dos mortos. E se fosse contrária à lei de Deus, o mestre teria infringido essa lei. Se ele apareceu, comunicou-se, é sinal certo de que a lei de Deus consiste na comunicação dos espíritos. Jesus não invocou lá no Tabor os espíritos de Moisés e de Elias, saudou-os, como sempre fazia a saudação, conversaram. Pois bem, meus irmãos, esta é a religião de Jesus, que se baseia em fatos irrefutáveis. É a religião da fraternidade, porque tem por base a afeição verdadeira, que não termina no túmulo. E uma questão que ainda causa um pouco de confusão em muitas pessoas, que é natural, lógico, e que muitos perguntam: qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição, que supõe o retorno à vida do corpo que morreu, e que a ciência demonstra ser impossível, uma vez que o corpo perece, se deteriora. A reencarnação, ao contrário, é o retorno à vida do espírito, que encarna um novo corpo moldado de acordo com a sua necessidade evolutiva. Essa é a grande diferença, não é? A religião está para a imortalidade como o corpo está para a alma. Não há corpo sem alma. E nem pode haver religião sem imortalidade. Um corpo sem alma é morto. Religião sem imortalidade é cadáver embalsamado. Mais cedo ou mais tarde deve ser enterrado, inumado. A religião é um corpo vivo de ação permanente em que o coração e o cérebro proclamam as grandezas da imortalidade. A religião é a grande reveladora da vida na eternidade. A imortalidade é a revelação. Nascidas juntas, uma completa a outra. A revelação é a pedra sobre a qual Jesus edificou sua igreja. E a religião de Jesus, em tempo algum será destruída, como ele mesmo afirmou: minha palavra não passará. A igreja de Jesus é inviolável e as nossas fraquezas não a atingem. A religião, as religiões do mundo, são produtos de concílios e propriedade daqueles que a dirigem. A religião de Jesus nasceu da revelação,
criou-se nela, vive e viverá animada sob seus influxos benéficos, sob seus influxos vivificantes. A revelação é a sua luz, o seu calor, a sua vida. Por isso ela tem permanecido e permanecerá por todos os séculos dos séculos. Portanto, não há religião sem imortalidade e nem imortalidade sem religião. A verdadeira religião tem por obrigação demonstrar a imortalidade, porque é a sua base inabalável, seu alicerce, sua rocha viva. A religião de Jesus tem por base a revelação. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 17, nós temos uma passagem muito bonita, muito linda, por sinal, em que Simão Pedro, iluminado pelas luzes do alto, responde ao Mestre: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus o aclamou bem-aventurado e disse: Meu Pai que está no céu te revelou. E acrescentou: Sob a revelação edificarei a minha igreja. A religião de Jesus, meus irmãos, é a eterna, é a sublime escada que une a vida da terra à vida do céu. E à sua luz devem caminhar todas as almas. No entanto, se nós pensarmos, sem imortalidade não pode haver alma. Sem alma não há fé, não há esperança, não há amor. E tudo desaparece das nossas vistas. A família, a sociedade, a religião, Deus, e não há futuro. E só a fé no futuro nos livra do obscurantismo, do fanatismo, da ignorância espiritual. A religião de Jesus é uma religião de progresso, de evolução e não de paralisação. Não há religião cristalizada. A verdadeira religião é progressiva. A religião não é uma divindade imóvel, mas sim uma fonte que jorra sem cessar. Assim como não cessam as revelações. Porque vejamos, após a revelação mosaica, através de Moisés, sucedeu-se a cristã, com a vinda do Messias. E a esta, a espírita, que é a revelação das revelações, como complemento da revelação messiânica, ou seja, o Consolador prometido por Jesus. A religião de Jesus tem o seu princípio na imortalidade. Ela tem seu fundamento na imortalidade. E a sua palavra é de vida eterna. Como disse Pedro, só tu, mestre, tens a palavra de vida eterna. Que está lá em João, capítulo 6, versículo 68. A palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus nos legou. Ela vale mais que todas as maravilhas, mais do que o mundo todo. As maravilhas se acabam, o mundo poderá se extinguir. Porém, as palavras do Mestre não passarão jamais. A vida eterna é o princípio básico da vida na Terra. E é de se notar que Jesus não se contentou em dizer ou provar que há vida eterna. Ele mesmo retornou da vida eterna após a tragédia do Gólgota para confirmar essa nova salvação. Havendo como há vida eterna, e nela permanecendo a palavra de Jesus, seremos sempre discípulos daquele que veio para salvar e não para condenar o mundo. E todo aquele que deseja ser feliz, efetivamente, deve procurar a palavra do Mestre, deve procurar a palavra de Jesus
e dela não se separar jamais. As instituições humanas estão cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem cheios de pregações. Os núcleos de natureza humana alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16, Jesus declara o seu objetivo. Ele declara os seus propósitos quando ele diz: porei minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E ele escreverá, meus irmãos, nas páginas vivas de nossa alma, o seu estatuto divino. Seguir as pegadas do Mestre é ouvir seus preceitos, imitar seus conselhos, buscando através do seu evangelho de amor o despertamento para o nosso eu sagrado, nosso eu divino, para a luz, para a verdade, indo de encontro a tudo aquilo que nos ensina a enriquecer a nossa existência e que nos mostra as obrigações justas. E elas podem penetrar nossos corações através de um amigo, de uma carta, de uma mensagem, de um livro, de uma música e tantos outros meios. Mas no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Segundo Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Seguir as pegadas do Mestre é seguir a sua religião. E irmanados na mesma fé, no mesmo propósito, nos tornarmos futuramente, não é? A Igreja viva, gravando em nosso ser, em nossa mente, a sua máxima, a principal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E por que será que Jesus nos deixou essa máxima? Porque só Ele, somente Ele, tem a palavra de vida eterna. A palavra é a lâmpada. O Cristo é a luz. A palavra são os fios. O Cristo é a força. A palavra é a teoria. O Cristo é a prática. A palavra é o cano. O Cristo é a água. A palavra é a árvore. O Cristo é o fruto. A palavra é a forma. O Cristo é a vida. A palavra representa o céu. O Cristo representa Deus. E para que nós possamos encerrar esse encontro, né, para dar a finalização, o verbo refundido no Evangelho é a própria voz do Senhor a convocar de novo o rebanho para o seu reino de luz. E eu gostaria de oferecer mais uma música aos meus irmãos, com muito carinho, tá? Para que nós possamos engrandecer esse momento. E que nós possamos, assim, ficar atentos à mensagem que esta música vai nos trazer. Ela se chama Um Sorriso em Seus Lábios, que eu compartilho com muito carinho com todos. Mestre
a dor se transforme em sorriso, e a tristeza em paz e esperança, e que grave este momento preciso, para sempre em sua lembrança. E ao saírem desta casa bendita, semeiem os teus conselhos tão sábios, socorrendo a quem necessita, cultivando um sorriso em seus lábios. E ao saírem desta casa bendita, semeiem os teus conselhos tão sábios, socorrendo a quem necessita, cultivando um sorriso em seus lábios. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando esse encontro maravilhoso, muito agradecida, muita gratidão a Deus pela sua misericórdia, de nos oferecer a oportunidade de aprender, de evoluir, de poder ser útil nesse planeta, em meio a tanta dor, tanto sofrimento, sem se importar com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas, mas colocando à disposição de todos nós momentos de luz como esse. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pela herança bendita que nos legou, que é o seu Evangelho, seus ensinamentos. Agradecendo esse anjo querido, esse mentor querido, que Deus permitiu que cuidasse de nós, nos conduzindo, intuindo, inspirando, nos mostrando o caminho certo, nos mostrando também o caminho que está errado. Agradecendo ao universo por tudo que nos abençoa a cada dia, a cada momento. E muita gratidão a todos os amigos, a todos aqueles que fazem parte da minha vida, da minha história, todos que colaboram de alguma forma para a minha evolução. Eu só tenho que dizer gratidão. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Que possamos ter assim ainda muitas esperanças, muita fé de dias melhores. E que a luz se faça hoje e sempre em nossas vidas. Obrigado por tudo e fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Que será assim com muito prazer e com muito amor, graças a Deus. Muita luz. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fenado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E se perceberás por fim que a paz do mundo
é dom de Deus, começando de ti. Então, aproveitando todos os ensinamentos que recebemos essa noite, vamos doar um pouco de amor para que o plano espiritual leve a quem necessita. Sejam essas pessoas em suas casas, nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, em qualquer lugar, que ele possa receber o amor de Deus, que possamos ficar em paz. Que assim seja, graças a Deus.